Chega, como é que eu tô esse negócio? Meu Deus do céu. Pessoal, é bom a gente estipular um tempo, assim, para encerrar a reunião, né? Já se foi 1 hora, a gente pensou em terminar essa reunião em 1 hora. Vamos ver se a gente estipula mais algum tempo, né? Não outra hora, novamente, para a gente encerrar a reunião. Ser objetivo, né? Naquilo que a Isso gente mesmo. quer. Pronto. Concordo, viu, Gabriel? Isso aí. Beleza. Deixa só a gente readmitir aqui o pessoal. Estamos com 34. Quando a gente fechou lá, estávamos com acho que umas 55, né? Deixa só o pessoal entrar aqui rapidinho, tá bom? Só passar aqui para a Andréa, que faltou para ela, só um minuto. Eu acho que Gravação retornada, hein? Gravação retornada. Eu acho que a gente precisa definir quais são os próximos passos e duas coisas. Quais são os próximos passos com relação a essa reunião presencial que a gente vai ter com a Caixa e quem são as pessoas que vão. Perfeito, perfeito. Ó, 37 pessoas na sala, passei agora para a Andréia, que eu estava admitindo todo mundo aqui, que chegou um monte de convite, tá? Eu estava aceitando de todo mundo. Deixa eu chegar aqui da Andréia, que a gente já retoma, tá, pessoal? Ok. Ruim a transmissão, deixa eu só ver. Minha voz deixa eu ver quem foi que colocou. Anderson, tá ruim a minha voz, é meu vídeo. Qualquer coisa eu fecho aqui a imagem e às vezes melhora, tá? Aqui tá e tá ok, Thales? Tá ok, né? Tá bom. Obrigado. Obrigado pelo feedback aí, tá? Quando a Andréa já retornou. Quando a Andréa retomar a fala, por favor, vamos falar sobre a questão do pagamento dos juros de obra, até quando de fato temos que pagar. Tá bom, vamos. Essa pergunta acho que tinha sido feita no momento anterior, e eu acho muito importante falar isso também, tá? A Andréa já está aqui na sala, não tá, Andréa? A Andréa caiu, ó. Ela tinha entrado e caiu. Peraí, só um minuto. Só um minuto, tá? Deixa eu só restabelecer a Andréa. Só um minuto, pessoal. Estou só aguardando o André voltar aqui para a gente continuar, tá? Mas acho que foi bem produtiva essa primeira parte. A gente conseguiu abrir a mente sobre algumas ideias que a gente ainda não tinha tido, tá? Só um instante. Guardando aqui a Andréia. Leonardo Medina já está gravando, né? Parte 2. Ok. Quero agradecer a Thales também, viu, Thales? Recebi aqui a gravação no WhatsApp também, você também fez, né? Daqui a pouco eu dou uma olhada, tá? Quando finalizar, tá? Deixar de backup por segurança, né? Obrigado, meu irmão. Obrigadão, viu? Pessoal, a gente só está só aguardando a Andréa voltar aqui para a sala, tá? Ela entrou e caiu. Não sei se teve algum problema lá na... Deixa eu dar uma ligadinha aqui para ela. Gente... Ah, voltou. Não, ela está aqui, desculpa. Já estou aqui. Estou de volta. Caiu aqui minha conexão. Estão me ouvindo? Positivo. Tá tudo ok, Andréia, tudo ok. Eu não te ouvi, Daniel. Estava no mudo seu... Isso, vou repetir. O Kleber colocou aqui no chat, tá?
Quando a Andrea retomar a fala, por favor, vamos falar sobre a questão do pagamento do juro. Tem muita dúvida sobre juros de obra, Andrea. Até qual é o momento que deve ser pago até quando, de fato, temos que pagar esses juros de obra? Então, veja só, Daniel, a questão dos juros de obra, ela é contratual, tá? O juro de obra também é chamado como evolução da obra. Então, se o contrato ele prevê que a construtora ela entregará o empreendimento em tal data, tem-se que o pagamento deve ser mantido apenas até ali. O problema é que nem sempre a teoria se aplica à prática, né? Algumas construtoras continuam fazendo, né, ou alguns contratos continuam incidindo esse juro de obras até a efetiva entrega das chaves do empreendimento. E aí, inclusive, isso são demandas que são demandas recorrentes em que se vê ajuizamento de ações no sentido de haver essa devolução desses valores, né, que foram impostos em pagamento até a data efetiva da entrega das chaves. Mas, via de regra, né, a teoria, o que nós temos é que, efetivamente, esses valores são devidos até a data final prevista em contrato. Perfeito, perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? Ou a gente poderia partir assim para um resumo do que a gente falou ali naquela primeira hora? Caiu, André caiu de novo, ó. Apareceu. Eu tenho, Marcelo, de novo. Marcelo, deixa ela. Se for jurídica, vamos esperar a Andrea voltar. Se for de engenharia, Leonardo está aqui, aí dá para fazer, tá? É jurídica. Então deixa a Andrea voltar aqui, tá? Só um minutinho. Eu estou oscilando, mas estou voltou. Não, tá aqui, pronto. Isso. Deixa o vídeo fechado para ver se melhora, viu, Andrea? Melhora, né? Tá bom. Eu vou fechar o meu também. Deixar o meu também aqui, vamos lá. André, Marcelo, novamente, deixa eu te perguntar só mais uma coisa. O Ayrton, na Caixa Econômica, nos informou que, no caso da construtora não continuando com a obra é devolvida para a Caixa Econômica e eles acionam uma espécie de sindicato das construtoras locais para alguma delas assumir a obra pelo... como é o nome? Pelo valor que a gente está pagando nos juros, né? Pela seguradora, pronto. A seguradora, aciona a seguradora e a seguradora agora vai contratar uma nova empresa para poder concluir a obra. Só que aí na sua fala inicial, você disse que em muitos casos a Caixa Econômica repassa o valor quase todo para a construtora. Nesses casos, como é que fica isso? Então, porque o correto não é. O correto é fazer por meio de medição. No caso concreto, que eu experienciei, né, que eu acompanhei, o que foi que a construtora fez? Os condôminos fizeram a instalação, ela não utilizou a seguradora, ela não assumiu o término da obra. O que foi que aconteceu nesse caso específico? A obra foi abandonada pela construtora que faliu, ficou durante 2 anos assim, abandonado. Inclusive, quando os adquirentes tomaram conhecimento de que estava próximo a uma eventual invasão do empreendimento, porque ele estava aberto, né, as casas que é um condomínio de casas, e aí eles se reuniram em assembleia e instituíram o condomínio, e é aquele tipo de condomínio para construção. E aí notificaram a Caixa. Infelizmente, eu não acompanhei esse processo, porque eu não teria orientado dessa forma, eu teria orientado da notificação da Caixa, porque competiria a ela fazer essa conclusão e não os condôminos. E a gente sofre até hoje em razão disso, mas, enfim, a gente trabalha com o que a gente tem no mundo real e não no mundo ideal. E a Caixa, o que foi que ela fez? Ela conferiu isenção do pagamento do financiamento que deveria acontecer no ato da instituição do condomínio, certo? Nesse caso específico, se acontecer, a gente vai responsabilizar, vai acionar a Caixa em sede de obrigação de fazer, já que é uma questão regulamentada, inclusive, quanto aos contratos de financiamento de contratos associativos, certo? Andréia, e a questão da legalidade, aproveitar, mais outra pergunta que tem aqui no chat, a questão da legalidade do pagamento dos juros na obra
no período pandêmico, ou seja, aquele período que a obra, inclusive, ficou paralisada, que não evoluiu 0,001%. Veja, mas é uma questão bastante delicada, porque nós estamos em um período de exceção. Não houve culpa da empresa também a suspensão. Então, é um período excepcional. Claro que isso tudo pode ser questionado, mas eu não posso aqui arbitrariamente dizer que foi uma cobrança indevida, porque também não houve, é um caso fortuito, houve uma força maior que independeu da vontade da Nassau, ainda que ela esteja com problemas efetivamente operacionais, entendeu? Ela pode ter se utilizado disso até para ter um respiro, uma folga maior na arrecadação, mas, infelizmente, eu não posso aqui conferir uma segurança e dizer assim, não, vamos questionar que esses valores serão devolvidos, até porque independeu da vontade dela essa suspensão. André, A Caixa Econômica... Pode falar, Marcelo. Vai lá, Marcelo. A Caixa Econômica informou para a gente que as pessoas que tiveram seu contrato pausado durante a pandemia pagarão esse valor até o final do contrato. Tipo, o juro de obras que a gente não vai deixar de pagar quem teve o contrato pausado, né? Porque algumas pessoas conseguiram pausar o contrato. Então, as pessoas que tiveram o contrato pausado vai ter que pagar esses juros até abril. Isso vai ser como no meu diluído, caso, né? Exatamente, isso. Exatamente. Foi essa informação que o Ayrton passou. Então, e assim, eu realmente, e aí eu, longe de mim fazer defesa de Nassau ou da Caixa, até porque esse não é meu papel aqui, mas a gente precisa entender que dentro da equidade contratual eles não deram causa, né? Todo mundo pagou por isso, infelizmente. Andréia, uma outra pergunta. Em relação à nossa segurança, vamos lá, quem ainda... Acredito que algumas pessoas já colocaram no grupo, que já estão com a parte com a Nassau quitada, tem outros, boa parte que ainda tem pagamentos a serem realizados, tá? Então, qual a sua orientação no sentido da nossa segurança em relação a esse pagamento? Até que momento, de fato, a gente deve continuar fazendo? Qual a hora de acender o sinal vermelho e, de repente, se algum depósito via judicial? Não tem alguma orientação nesse sentido? Veja só. Se ela está dentro do prazo, inclusive daquele prazo residual que, né, da carência, entendo, os contratos de vocês são contratos sinalagmáticos. O que são contratos sinalagmáticos? Ambas as partes possuem obrigações. Então, se vocês deixam de pagar, a Nassau, ela deixa de ter a obrigação de continuar efetuando o serviço com a entrega dessa obra. Entendo que dentro do prazo contratual, os pagamentos devem ser mantidos. E aí, sim, ultrapassado esse prazo, a gente pode pensar em uma eventual consignação em pagamento desses valores em juízo, para que a Nassau só receba efetivamente com o cumprimento dela, porque aí a gente volta para essa questão do sinalagma, né? Da obrigação sinalagmática. Aí, sim, a Nassau para de poder exigir o pagamento, já que ela não está cumprindo com a obrigação dela, que foi entregar a obra no prazo que ela se comprometeu. Uma pergunta. Posso fazer? Daniel? Vai lá, Thales. Acho que a maioria do pessoal aqui fez financiamento, mas tem uma boa parte também que fez contrato direto. Inclusive, alguns já quitaram. E a Nassau, quando a gente tenta procurar ela disse que só vai fazer a transferência a escritura toda no momento da entrega, né? Isso é válido? Eles têm esse direito de fazer isso? Infelizmente é. E assim, eu posso lhe dizer, essas pessoas vão estar em um pouco mais desvantagens, com menos segurança, porque assim, muitas vezes os empreendimentos com esses financiamentos que ela pega da Caixa, eles ficam dados em garantia para o empreendimento como um todo, né? E à medida em que ela vai recebendo, é que ela vai liberando esses empreendimentos aí para quitação. Quando acontece interrupção de construção ou entrega do empreendimento para aquelas pessoas que independeram, porque assim, quando você tem um financiamento, aquele financiamento final ali, ele vem, paga e sai a restrição que tem da construtora para com aquela unidade e vai para a restrição adquirente e banco, certo? Quando você faz a quitação anterior, logo,
e a Nassau não tem o dinheiro de tirar essa restrição dessas unidades que já estão quitadas, muitas vezes a gente só consegue a escrituração através de uma ação judicial chamada adjudicação compulsória, infelizmente. E no caso, se a Nassau não conseguir cumprir, honrar, né, seu compromisso aí, e tiver que acionar a seguradora, a situação complica mais ainda? Isso, porque a seguradora, na verdade, ela vai concluir a obra, né? Ela vai terminar de construir. Aí sai todas as restrições, todas as alienações. Ok, obrigado. É complicadíssimo. Assim, eu estou pisando em ovos, porque realmente não é uma situação muito boa. Mas, assim, eu não quero também causar terror a vocês, até porque a gente tem acompanhado de perto esse processo da recuperação da Nassau, porque eu tenho muitos empreendimentos que ela entregou e eu tenho muitas ações de cobrança. E, assim, apesar de ver a situação muito complicada, eu ainda acredito que haverá, sim, a recuperação. Porque é um pouco, assim, meio triste a situação, quando a gente vê que, no meu caso, assim, acho que nos demais, a gente já quitou o empreendimento. E tem pessoas que estão financiadas, então tem uma dívida enorme com o banco. Então, a pessoa que quitou está atrás de uma pessoa que financiou, né? Não é questão de botar na frente ou atrás, mas... Infelizmente é. Eu tenho um caso aqui, não da Nassau, mas da Norcom, em que alguns empreendimentos foram quitados antes da entrega da construção, e a Norcom ela não conseguiu retirar as alienações fiduciárias do banco, dos imóveis, quando da construção. E aí a pessoa teve que entrar com ação de adjudicação compulsória para ter escritura pública, infelizmente. E Pessoal, vamos lá. Marcelo, quer falar, Marcelo? Eu queria, assim, só saber com o André, nessa reunião do dia 12, que a gente vai estar marcada a reunião para o dia 15/12, certo, André? Agora em dezembro. E nessa reunião a gente vai ter Caixa Econômica e Nassau na mesma sala. O que é que você acha que a gente tem que levar como um documento físico? O que é que a gente tem que essa notificação constando todos esses itens que Daniel muito bem trouxe aqui no início da reunião. Todos esses pontos que vocês trouxeram. Que foi o e-mail que ele passou para todo mundo, junto com todas as pessoas que o Marcelo citou, né, que contribuíram, tá? Então, vamos tentar agora recapitular. Andréa, vamos fazer um resumo da orientação final, para a gente fazer, olha, o resumo, dessa reunião, o que é que ficou decidido? Ficou decidido isso, a orientação é essa, tá? Porque aí, logo em seguida, depois da sua orientação, a gente abre na parte final para quem tem algumas dúvidas aqui também da parte de engenharia, aí a gente já pode, inclusive, da tua parte já fica ok, e o Medina finaliza aqui nossa reunião, tá? Chegou a salvar a conversa do chat da Sim, tá salvo. Temos temos salvo duplamente, o Thales e o Medina salvaram, então temos 2 links. Maravilha. O primeiro ponto é a gente transformar essa reunião em uma ata, tá? Daqui a gente orienta que a gente faça a eleição dessa comissão dentro dessa ata para apresentar a Nassau, e nessa reunião, nessa próxima reunião com a Caixa, que a gente já faça a entrega dessa notificação com todos esses itens muito bem trazidos. Seria exatamente isso que eu ia orientar, para que a Caixa e a Nassau respondam, né? E prevenindo responsabilidade de ambas e constituindo em mora, acaso esses questionamentos não sejam respondidos, certo? E, com base nisso, realmente atuar de forma muito... fiscalizar efetivo, de forma muito atuante, esse cumprimento dessas obrigações, não só da Caixa, quanto da própria Nassau. Ok, pessoal. Mais alguma pergunta pertinente ao lado jurídico? Vocês concordam? Tá tudo ok? Vamos colocar em prática, vamos preparar essa ata, tá? A gente vai preparar essa ata, vamos colocar no grupo. Aí a Andréa sugeriu também fazer eleger, né, um grupo, não foi isso, Andréa? Eleger esse grupo. De preferência, essa comissão, os membros mais efetivos dessa comissão que já existe, né? Isso. E já que há uma dificuldade de comunicação ou até de tempo dos demais, e aqui a gente não faz de forma pejorativa a
a substituição desse, porque cada um sabe de si, tem suas ocupações, tem suas Perfeito. limitações enquanto pessoa, enquanto profissional, e aí abrir oportunidade para que outras pessoas possam efetivamente ajudar, não só a si, como até mesmo a pessoa que está impossibilitada de prestar algum serviço para vocês, algum auxílio para vocês. Perfeito, de acordo. Pessoal, alguém quer fazer algum complemento, alguém que não falou ainda, quer falar, quer dar alguma sugestão, quer dar alguma colaboração, o microfone está aberto para todos, tá, pessoal? Não tem problema se vocês não quiserem falar também, tá tudo ok, tá? É só para saber se vocês quiserem participar, o microfone está aberto, tá? Então, não havendo quem venha complementar nesse momento. Sim, Boa Silvia. noite. Silvia, bom te ouvir. Boa noite, Silvia. Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida. Essa comissão sugerida pela Andrea seria uma nova comissão ou ela sugere que a gente tente, junto à Nassau, tentar, não sei, modificar a comissão de obras? Ou a gente teria uma comissão paralela para poder ir atrás dessas informações que nós estamos buscando? Andréia, pelo que eu entendi, a comissão paralela é Andréia. Entendo que seria uma comissão paralela, sim. Vocês teriam a comissão de obras e uma eventual até substituição, mas agora uma comissão representativa que legitime a representação de vocês enquanto adquirentes, na busca, na defesa dos interesses enquanto adquirentes, e não só em relação à construção propriamente dita, entendeu? Seriam representantes legitimados, através dessa eleição aqui, para estarem atuando de forma muito direta e muito efetiva em todas essas questões. Até, se for o caso, na contratação ou na, sei lá, na efetivação de algum serviço que vocês precisem, entendeu? Sim, sim. Obrigada, André. Olha, Maiara perguntou. Quem foi que falou boa noite? Deixa eu ver quem foi. Foi Flausterson, foi? Isso mesmo. Boa noite a todos. Boa noite, Flávio. Eu queria falar um pouquinho da minha opinião, meu ponto de vista. O que a doutora falou, doutora Andréa, boa noite, da questão da associação. Eu estou vendo assim que tudo indica que o caminho que está se tomando é um caminho mais claro, né? Mais claro para o escuro, né? A situação que a Nassau está numa situação muito boa, e pela questão dos outros empreendimentos que a gente está vendo, que ela já entregou, mas que ela dá aquela conversa que é porque a Caixa não está repassando, e balalá, eu acho que ela está só ganhando tempo, esperando que chegue abril para entregar o nosso também. Então, a questão lá que a doutora falou de a gente criar uma associação, seria interessante a gente já se adiantar, ver quais são os custos que a gente terá para abrir essa associação, para legalizar, quais são os custos mensais que a gente vai ter, e já ver a questão do custo com um advogado, né? Com o advogado, o custo que a gente pode ter, o custo como vai ficar essa questão de custo compartilhado para todo mundo, para que a gente não pegue de surpresa, né? E se a gente for pego, mas que a gente já esteja adiantado, para que o processo não demore tanto, porque a gente sabe que esses processos judiciais, eles acabam demorando muito. Então, quanto mais rápido a gente andar, mais rápido a gente pode ter um andamento do processo, né? E é aquele ditado, né? Quem chega primeiro, bebe água limpa. Então, como ela já tem muitos processos e, consequentemente, vão ter mais, quanto mais rápido a gente resolver isso daí, mais rápido a gente pode ter uma boa notícia, ou sei lá. Eu acho que quanto mais a gente demora, pior a situação fica. E quanto mais rápido a gente tiver um embasamento jurídico, alguém que representa a gente, melhor pode ficar. Então, é isso aí que eu queria falar. Pode falar, doutora. Já houve uma entrega de um empreendimento? Quando vocês falam a entrega do empreendimento, é a finalização do empreendimento ou é a devolução para a Caixa? Devolução para a Caixa. Qual foi o empreendimento para eu... se eu não me engano, eu vi 2 condomínios aí, 2 condomínios compartilhados a informação aí no grupo. Não lembro de cabeça qual. Daniel, se você um da Barra, não é? E o do Porto Dantas, não é isso, gente?
Não, Isso o que mesmo, ela devolveu a obra foi o Zione, que é aqui em Aracaju, e foi outro empreendimento lá de Lagarto. Eu não recordo o nome, mas foi um de Lagarto e o Zione aqui de Aracaju. O Isso qual? mesmo. De Aracaju, com qual eu não ouvi? Zione. Inclusive, a Cláudia disse que, a Cláudia Nassau, né? Na reunião, ela disse que foi um erro da Caixa Econômica que eles estavam tentando reverter isso. E informou também que não vai ter condição de entregar o J. Rodrigues, é o da Barra dos Coqueiros, não é, pessoal? Ou é o do Porto Dantas? É da Barra dos Coqueiros. Barra dos Coqueiros, isso, tá? Isso aqui são as informações que a Natália colocou aqui no chat, tá? Felipe, Essa obrigado, informação, Felipe. eles devem passar também para o Garden no dia da visita, que não vão realmente conseguir entregar em abril. Porque a obra da gente está É o bem mais monumento atrasada possível, que cara. o Do varanda. jeito que tá aí, é muito. Assim, não adianta, né, gente? Eu costumo dizer, a gente tem que ser otimista, mas otimista dentro da realidade, né? Chegar lá, a gente vê como que tá o empreendimento. Eu moro aqui bem perto, eu passo todos os dias na frente. Na verdade, da minha varanda, eu vejo a minha próxima varanda e a gente não vê a coisa evoluindo, entendeu? Então, enfim. Isso mesmo, isso Eu mesmo. acho que realmente não vai. Assim, o Flauston falou uma coisa importante. Questão de valores, porque a preocupação da maioria hoje em dia é questão de valores, porque a gente está pagando, não sabe quando vai terminar de pagar, então é importante que a gente tenha uma ideia do tanto que vai custar para a gente quando a gente entrar juridicamente para a Nassau. Então, assim, você como é profissional, Andréa, entende essa questão de valores, né? Então, a gente queria saber de você. Quanto você acha que custaria para a gente? Para a instituição de associação, eu só posso dizer por parte do serviço técnico jurídico. Infelizmente, a associação ela é um ente personalizado, ela tem personalidade jurídica própria, ao contrário do condomínio, então vocês vão precisar também da atuação de um contador. Tá? Até porque a associação, inclusive, declara imposto de renda, por exemplo, quando o condomínio não faz isso. Então, é uma figura, é um ente personalizado, e aí eu, enquanto profissional do direito, não faço assim, não posso chegar aqui e declarar, vocês vão ter um gasto tal. É preciso fazer esse levantamento. A título de honorários jurídicos, né, de que eu posso passar uma proposta por escrito, o Daniel publiciza no grupo, não tem problema nenhum. Não vou fazer, eu não me sinto à vontade, até porque pode ter outros colegas, e assim eu gosto de fazer de forma escrita, né, apresentando o meu trabalho, apresentando o escopo, né, dos nossos serviços, que seriam apresentados em face da constituição da associação, mas é isso, mas eu não posso aqui contemplar qual seria todos os custos de vocês. E essa questão da associação... rapidinho, só me comprometo da gente poder buscar, por exemplo, o quanto que uma contabilidade cobraria, enfim, trazer algumas, cada respectivo, o André falou, preciso é necessário uma parte contábil, a parte jurídica, a parte assim, dessa parte que ela falar que é o caminho, a gente se compromete a buscar esses orçamentos e trazer para o grupo para a gente definir em conjunto lá dentro do grupo, tá? Eu vou explicar aqui rapidamente como é que é feita a constituição de uma associação. É feita a reunião, é elaborado um estatuto, esse estatuto ele é aprovado, é como se fosse uma convenção de condomínio, só que é chamado de estatuto. Esse estatuto vai ser aprovado, dentro desse estatuto vai ser eleita a diretoria, né, o diretor-presidente, o vice-presidente, o tesoureiro e os conselheiros, e a forma, inclusive, de manutenção dessa associação. Uma sede, é preciso instituir um local como sede, ainda que não necessariamente não precisa ser um prédio próprio, um local, uma sala, vamos alugar uma sala só para instituir, não. A gente tem meios de estar instituindo uma sede dessa associação, só que toda essa documentação, essa ata, ela tem que ser lavrada, esse estatuto tem que ser assinado, impresso, pode ser inclusive endereço de coworking, não pode, André? Endereço de coworking? Então, pessoal, é um custo muito baixo, tá? É R$100 por mês o endereço de coworking, só para vocês terem ideia. Então, eu faço todo o assessoramento da elaboração do estatuto, da reunião, da ata, só que aí, quando a gente vai para nível de registro, da entrada em junta, a abertura de CNPJ já foge da minha seara, do meu serviço, entendeu?
porque vai ter que ir para a Receita Federal, vai ter que ir vai ter que dar entrada em todos os órgãos, abertura de conta, tudo direitinho, e aí só a contabilidade vai poder declinar qual seria o custo. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse levantamento, trazer para o pessoal, né, para todo mundo do grupo. Vamos montar o que eu vou sugerir. Montar um escopo padrão. O que é o escopo padrão? Precisa disso e disso e disso. E aí a gente traz as propostas, tá? Quando falando traz, eu posso trazer... Todo mundo aqui vai ficar à vontade para trazer a proposta que quiser, tá? Então a gente vai montar um escopo inicial que deve ser seguido a regra do jogo. O que é a regra do jogo? Precisa ser isso, isso, isso e isso. Então a partir daí a gente faz as propostas, tá? Não é isso, Andréa? Mas eu acho, Daniel, que assim, é importante a gente já estar pensando na associação, sim, mas eu acho que nesse primeiro momento, uma delegação, uma comissão eleita aqui nesse momento já vai ajudar muito, até porque a gente não consegue fazer todo esse trâmite até o dia 15. Hoje já é dia 8, dia 15 já está prevista a reunião, então, assim, é preciso que vocês se movimentem para que tenham maior efetividade já nessa reunião a partir do dia 15. Aí, com o resultado desse dia 15, aí a gente pode avaliar os riscos, né? E aí, eventualmente, repensar ou na instituição imediata ou aguardar até abril, a depender de como as coisas vão acontecer. Não tem garantia mesmo, não. É só mesmo para uma questão de... A criação da associação seria para uma questão de legitimação para requerimento judicial. Exato. Respondido, né, Anderson? Anderson colocou aqui, tá? Excelente. Pessoal... Daniel. Pode falar, Silvia. Daniel, vamos tentar fazer um resumo até aqui, para a gente poder tentar ser o mais objetivo possível. Isso. Eu coloquei algumas anotações aqui, porque eu percebi que até agora a gente tem muito bem delimitado algumas demandas, que a gente precisa notificar a Caixa para a gente ter uma resposta formal sobre o volume dos repasses em relação à evolução de obras que temos até o presente momento. Isso. E nós precisamos notificar a ANASAL. Uma das informações que a gente quer saber é o número de funcionários, para a gente tentar pressionar um pouco mais quanto à questão da evolução da obra, a velocidade, e qual a evolução até o presente momento e cronograma que eles têm para os próximos meses. Visto que anteriormente a comissão de obras solicitou isso formalmente e eles disseram que só poderiam entregar o cronograma de evolução após a entrega do empreendimento, que é algo que não foge completamente à lógica. Mas eu acredito que a gente precisa formalizar essas solicitações no momento, se for o caso até antes da reunião, se acharem que não, a gente pode jogar isso na reunião, e eu acredito que a gente pode tentar hoje constituir essa comissão, ou nos organizarmos para constituir essa comissão num segundo momento, mas a gente precisa tentar dar uma celeridade para a reunião. Pode ser? Silvia, se você me permitir, eu orientaria que vocês não fizessem de forma prévia antes da reunião, para não inviabilizar a realização dessa reunião. Porque a Caixa também costuma ser bastante escorregadia, quando ela começa a ver que o cerco está se fechando em relação a ela, entendeu? Então, assim, pega eles de surpresa na hora que vocês chegarem para a reunião, entrega o protocolo, solicita o recebimento. Coloca tudo em 2 vias, 3 vias, uma para a ANASAL, uma para a gente e uma para a Caixa. Perfeitamente, para eles não saberem que vocês já estão realmente se organizando no sentido de estar prevenindo essas responsabilidades aí deles, entendeu? Porque aí desmarca a reunião e aí? Sim. Eu entendo, eles podem se tornar cada vez mais escorregadios, né? Aí, sabendo que a gente está organizado, não vão nem querer mais reunir com a gente. Isso. E aí, uma vez eles notificados, a gente já tem, eventualmente, até uma justificativa para uma interposição de demanda judicial, porque até então não há inadimplemento, porque está dentro do prazo. A gente não pode falar em inadimplemento efetivo, porque ainda que a obra não esteja acontecendo da forma como se espera, ela, a partir de amanhã, pode botar 500 funcionários lá e dar o gás e entregar o empreendimento. Né? A gente sabe que no mundo real isso não vai acontecer, mas, infelizmente,
ela vai alegar isso. Opa, quem disse que eu não tenho funcionário? Vou botar, está previsto uma força-tarefa, entendeu? É verdade. E aí, quando a gente já constitui eles em relação, pelo menos, a respostas, né? De que, inclusive, utilizando a legislação consumerista, que vocês têm direito à informação enquanto consumidores, aí a gente sim já começa a falar em inadimplemento. Obrigada pelo esclarecimento, André. Então, você sugere que a gente já tente constituir essa comissão representativa nessa noite? Agora, sim. Hoje é dia 8, vocês têm a reunião dia 15. Quantos membros, Andréa? Eu acho que 5, nos mesmos moldes da comissão de obras. Agora, de fato, membros efetivos que realmente possam estar presentes na reunião, possam efetivamente estar participando. Né? Uhum. Concordo. Tá, então a gente já vai abrir agora, Andréa? Ou a gente vai discutir isso lá no grupo? O que é que você orienta? É porque o grupo Agora tem mesmo. mais pessoas, né? Mas eu acho que aqui, né? Tá. Aí, sinceramente, assim, não vejo ilegalidade nem aqui nem lá, mas quem está aqui presente é quem está realmente demonstrando interesse em estar participando e colaborando, né? E como está sendo gravado, talvez seja interessante que seja feito aqui, né? Para ficar registrado, né? Da participação das pessoas. Isso, exatamente. Então, pessoal, vamos lá, vamos definir. Andréa, só uma coisa, Andréa. Quem já faz parte da outra comissão também pode, porque pode ser uma dúvida em comum, né? Quem faz parte da outra comissão também pode ajudar nessa, não é isso? Pode. Eu assim, pessoal, eu vou pedir licença, porque eu estou com outra reunião agora, 8h30, em um condomínio que um síndico me chamou para participar, porque ele está tomou posse ontem, e ele marcou uma reunião também online com os condôminos. Eu queria pedir licença para poder estar me dirigindo a essa outra reunião. Então, assim, se alguém tiver mais alguma dúvida, aqui agora eu dou mais uns 5 minutinhos, porque já começou lá, mas só tem 2 minutos. Eu respondo e qualquer demanda pode ser encaminhada para Daniel e eu lanço através de parecer e já autorizo o Daniel a publicizar no grupo também. Andréa, quero te agradecer imensamente por você ter doado o seu tempo para vir aqui tirar as nossas dúvidas, esclarecer, tá? Muitas coisas que a gente tinha de dúvida. Hoje, pode ter certeza que foi a primeira reunião de algumas que vem aí pela frente, tá? Eu queria abrir o microfone e ver se alguém ainda tem alguma última pergunta aqui para a doutora Andréa, que ela precisa se ausentar da sala, tá? Microfone aberto. Ok, acredito que ninguém mais... Doutora, eu só Flávio, queria agradecer também, tá? Muito obrigado pelo tempo disponibilizado aí para tirar as dúvidas. É a minha função social, enquanto advogada, enquanto operadora do direito, eu estou aqui para isso. Contem comigo sempre que precisarem. Daniel, você também. Leonardo, muito obrigada. Vocês realmente estão, assim, em boas mãos. Leonardo também pode ajudar e muito. Eu não adentrei tanto no tema da construção civil, desse respaldo técnico dentro da construção civil, que vocês vão precisar muito, muito, muito também, mas vocês estão também como um excelente, se não o melhor representante aqui do estado de Sergipe, viu? Um abraço, até a próxima. Obrigado, querida, obrigado. Gente, Obrigado. Marcelo, pessoal, a gente não vai... Só mais alguns minutos só para a gente finalizar, tá? Vamos fazer o seguinte, em relação... Silvia está ouvindo, todo mundo está ouvindo aí, né? Em relação aos membros, a gente precisa decidir, tá? E temos aqui o nosso colega Leonardo Medina. Medina, posso passar a palavra para você, para depois a gente voltar para finalizar com a parte das 5 pessoas? Você quer fazer algum complemento ou a gente marca um outro momento para falar só sobre engenharia contigo? O que é que você sugere? O que ficar melhor para vocês. Então, tá bom. Então, pessoal, vamos colocar aqui em votação o que é que vocês preferem, o que é que vocês sugerem que a gente faça, tá? Não estou aqui para ser, vamos dizer assim, para determinar como tudo deve ser, a gente tem que decidir tudo em conjunto aqui, tá? Eu tive essa iniciativa, mas o grande objetivo é a gente decidir juntos, tá? Não estou aqui para definir nada sozinho, nem para impor nada, tá certo? Mas vamos lá. Então, vamos fazer a questão dos membros.
ou vocês querem, sugiram aí, se vocês querem, eu acho que, vamos fazer o seguinte, eu acho que a gente pode chegar lá no grupo, tá, lá no grupo, e falar do que foi conversado aqui, lógico, um breve resumo, e falar que nós estamos criando uma comissão para definir essa parte mais administrativa, tá? Eu acho que já que nós temos esse grupo, vamos participar lá no grupo, antes da gente tomar essa decisão aqui. Vocês concordam? Ou vocês preferem, não, Daniel, vamos definir aqui agora. Vocês que estão aqui, o pessoal que está lá, que não está aqui, vai ouvir essa gravação, mas vamos definir junto aqui o que a gente vai fazer agora? Então, Daniel, seria importante colocar lá no grupo mesmo, porque eu muitas concordo. pessoas que estavam junto à Caixa, que foram até a Caixa e foram até a nossa, não puderam dar nesse momento. Perfeito. E assim, eu inicialmente, concordo. antes dessa reunião, diante da marcação lá da Caixa junto à Nassau, dia 15, né? Foi discutido que seria interessante estar pessoas da comissão que vão para visita técnica e estar pessoas que estavam ali naquela reunião naquele momento. Perfeito, né? Então, Ana Carolina. essa escolha deveria ser feita lá no grupo mesmo. Concordo contigo, mas a maioria decide. Vamos lá. Quem quer falar é Cássia? Quer falar? Se você levantou a mão, não foi Cássia? Isso. Eu acho que deveria também ser no grupo, porque algumas pessoas não participaram porque não puderam. Eu mesmo isso, não iria poder hoje, realmente. Né? Eu não iria poder, mas acabou que eu saí mais cedo do trabalho e consegui participar da reunião. Então, eu acho interessante ser lá no grupo mesmo. E como a gente tem essas dificuldades de estar todo mundo presente, visto que agora nós estamos aqui na reunião, aproveitar que Leonardo está presente e tirar nossas dúvidas a respeito da engenharia também, porque a gente não sabe quando a gente vai poder novamente, né? Vamos fazer o seguinte, então, só para finalizar essa parte da comissão. Gente, então ficamos aqui decididos, pelo menos pela maioria dos que se manifestaram, na verdade, todos que se manifestaram, tá? Foram a favor que a gente vá lá no grupo discutir sobre quem serão esses 5 membros e abrir oportunidade, eu acho que super justo, inclusive de pessoas que já fizeram bastante por tudo que está acontecendo, buscando informações de que eles possam participar dessa comissão, ok? Eu também estou de acordo. Então, ficamos decidido isso, tá? Então, vamos aproveitar esses últimos, devo ter uns 20 e poucos minutos aqui para fechar 1 hora, né? Essa segunda hora, na verdade, para a gente perguntar ao Medina aqui dúvidas voltadas à engenharia. Então, pessoal, a hora é essa, tá? Fiquem à vontade. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou eu posso abrir o microfone para ele falar? Enfim, com a palavra a vocês. Boa noite. Eu sugiro que o Leonardo, visto que ele já tem experiência, se ele puder já dar um norte do que deve ser o nosso olhar, do que a gente deve buscar, acho que poderia ser um bom início para, em seguida, a gente trazer as dúvidas. O que você acha? Excelente, Silvia. Você, como sempre, brilhante. Por isso que eu te elogio sempre lá no grupo, viu? Vamos lá, Medina. Bom, vamos lá. Na verdade, eu estou conhecendo a problemática agora, nesse momento, né? E diante de tantas coisas que foram faladas pela doutora Andréia, e também diante da participação de todos vocês, eu tive aqui pensando aqui algumas situações que me deixam assim em alerta, né? Primeiro, a minha primeira pergunta que eu fiz, eu acho que linkou todo o processo da doutora Andréia. Ela veio depois e falou sobre todo esse processo, né? Porque a minha preocupação, desde o início, é saber como é que está sendo feita a liberação desse recurso. Porque o correto é que seja feito através de medições parciais, ou mensais, ou quinzenais, a cada 45 dias. Então, isso, acho que precisa ser compreendido, isso, né? Porque o que acontece? Durante a pandemia, essa situação extraordinária, eles não trabalharam, a construtora não trabalhou, então, se ela não trabalhou, ela não recebeu recurso. Bom, eu falo dentro do entendimento simplório que a gente tem. Como falei, eu não sei como é que está realmente, de fato, de direito, essa situação por trás. Mas, assim, eu penso que, se for do modo correto, né? Ou seja, se ela não produziu, ela não teve medição a receber. Então, isso, para mim, me acende um sinal, uma luz amarela, um farol amarelo, porque
Porque ele tem os custos diretos deles, né? Ele tem os funcionários, tem engenheiros, tem encarregado, tem almoxarife, ou seja, ele tem os custos diretos da empresa ali envolvido. Então, se por acaso a construtora ficou parada, eu não sei quantos meses, durante a pandemia, isso interfere diretamente na produção dos serviços e na saúde financeira da empresa, né? Porque a gente sabe que uma empresa precisa receber serviços, receber recursos financeiros para poder sobreviver, né? Então, se isso não aconteceu, como é que ela está sobrevivendo, né? Então, talvez isso ela esteja numa situação de piora, numa condição dessa, né? Então, por isso que eu acho que precisa se entender muito bem essa questão de saber como é que está sendo liberado os recursos. Qual é o percentual, até agora, do cronograma físico e financeiro? Porque a gente sabe muito bem, não sei se tem colegas engenheiros aqui, mas a gente sabe muito bem que existe uma falsa impressão ou uma falsa ideia que o cronograma físico ele anda junto com o financeiro, com o desembolso. Não anda. Não anda. Tá? Então, isso é uma falsa impressão. São curvas diferentes. Uma curva anda de um jeito e a curva do desembolso financeiro entra em outra. Ela é uma outra curva. Tá? Então, é isso que a gente precisa entender. Como é que está essa situação? Eu estou com 70% da atividade física, do desempenho físico do cronograma feito. Ótimo, maravilha. E financeiramente, está quanto? Então, acho que isso precisa ser entendido. Eu não sei se talvez... Foi quem, meu Deus? Acho que a dona Silvia que falou agora há pouco, né, que ela vai fazer algum documento solicitando algumas informações. Eu acho que antes até de fazer esse documento, precisa se entender isso, para saber de fato de direito o que vai ser perguntado para eles. Porque, de repente, o fator predominante, a pergunta preponderante, ela talvez não seja feita justamente pelo desconhecimento que a gente tem. Posso falar? Então, Senhor Leonardo, essa informação a gente consegue junto à própria Nassau, porque tem um cronograma de repasses. Eu sei que durante o período da pandemia, os 3 meses, não houve repasse da Caixa Econômica para a Nassau, como não houve também crescimento da obra. Isso a gente consegue de forma... eu tinha esse informativo e eu acredito que eu solicitando hoje a Nassau, no caso amanhã, com 24 horas eles me dão. E aí a gente consegue fazer esse comparativo para ver se o que foi repassado da Caixa condiz com o que está sendo construído junto à Nassau, a construtora. Porque o fundamental é vocês saberem as duas curvas, o andamento físico e o andamento financeiro. As duas curvas não andam juntas, elas podem até andar juntas, mas não obrigatoriamente elas vão andar juntas. Tá? Então, isso é importante, esse entendimento de vocês. Tá? Por exemplo, um serviço de retrabalho. Esse serviço de retrabalho, a curva física não anda, mas a financeira vai andar. Entendeu? Então é por isso que eu quero desmistificar essa situação para vocês. Tá? Então, é muito importante saber como é que está a curva da evolução física da obra e a curva da evolução financeira da obra, para saber quanto ainda resta para a Caixa entregar de recurso financeiro para a construtora para terminar o serviço. Então, isso é fundamental, essa informação. Eu acho que depois disso daí é que pode ser lançadas as perguntas que vocês irão fazer. Tá? Então, eu acho que isso é uma informação importantíssima. Não sei se somente essa informação pela construtora seria suficiente, né? Porque a própria doutora Andréa falou, né, que falou da Caixa Econômica, né, que às vezes ela pode ser escorregadia, né? Eu acho que teria que ter essa informação de ambas as entidades, pela construtora e pela Caixa Econômica. Pegar essas informações para saber se essas informações estão casadas. Porque, de repente, a construtora fala uma coisa e a Caixa Econômica diz outra. Eu falo isso, gente, porque, por experiência própria de quase 30 anos, a gente, quando recebe empreendimento, a gente identifica que no Habits, né, quando foi dada entrada nos projetos, junto aos órgãos públicos,
eles entregam um filho bonito, o projeto lindo, maravilhoso, que tudo pode, porque o papel aceita tudo. Mas na vida real, a situação é totalmente diferente. Então, às vezes, a gente vê, inclusive, até 2 projetos. O projeto que tudo aceita, que tudo está de acordo com as legislações, e o projeto que realmente foi executado. Inclusive, aqui em Aracaju, nós temos uma situação dessa na Atalaia, onde uma rampa, onde o acesso à garagem G2 é feito por uma rampa cuja inclinação está muito acima do permitido. E o que acontece? Os carros escorregam na rampa. E quando nós fomos observar isso, o projeto era o projeto ideal, correto, que tinha inclinação dentro do limite do que o Código de Obras da cidade de Aracaju permitia. Mas na execução estava muito mais além. Então, por isso que eu acho interessante que vocês tenham essa informação obtida das 2 entidades, da construtora e da Caixa Econômica. Tá? Medina, já recebemos aqui a notificação dos 10 minutos, tá? E temos mais alguns minutos, agora menos do que 10, inclusive. Vamos responder essa pergunta da Silvia, muito boa aqui, ó. O que seria uma divergência aceitável entre a medição da evolução pela construtora e pela Caixa? Onde é que está a margem de aceitação aí? Olha, essa pergunta é uma pergunta assim, um pouco complexa, né? Porque precisa se entender como é que está o processo evolutivo do início até hoje, entendeu? Porque o que acontece? A gente precisa entender o andamento das 2 curvas. Então, o que acontece? Se eu for falar pontualmente hoje, eu não sei se reflete a condição de todo o processo que se encontra. De repente, a gente pode falar, olha, o aceitável é 5%, 10%, mas se a gente tiver uma divergência muito grande entre as 2 curvas, talvez esse 5% seja muito, entendeu? Então, por isso que tem que analisar o processo desde o início, saber como é que ficou o andamento dessas 2 curvas, né, a abertura entre elas, como é que elas se comportam, desde o início até hoje, para saber o quanto seria o aceitável a partir de agora, o daqui para frente, entendeu? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas a linha de raciocínio seria essa. Porque se você tem uma divergência muito grande, ela já vem com uma divergência muito grande, o que acontece? 5% pode ser muito, pode ser a gota para o copo transbordar, entendeu? Então, acho que a análise tem que ser feita desde o início até o momento que se encontra a evolução da obra. Ok. Respondido. Então, pessoal, me considero, pelo menos da minha parte, tá? Medina, pode falar. Eu queria fazer uma observação, talvez eu acho que seria interessante a gente fazer um outro link, porque eu queria colocar umas situações interessantes aqui que me preocupa, como eu falei logo no início. Acho que a conversa que nós tivemos até agora, o presente momento, junto com a doutora Andréia, me ressaltou algumas situações que eu acho que é importante ser colocadas aqui. Tá? E talvez, não sei se exista a possibilidade de se fazer um outro link para a gente poder, pelo menos, fazer essas observações em mais 20 minutos. Aí fica quantos minutos? Mais uns 20, 25 minutos. Tá. Não sei, porque já são quase 9 horas, né? Não sei se o pessoal... Deixa eu só ver com o pessoal aqui. Pessoal... Eu acho válido fazer outro link para tirar mais dúvidas. Válido porque daqui que a gente conseguir outra reunião dessa vai ser bem complicada. E assim, por menos pessoas que tenham, vai ficar gravado, então quem não puder participar ao vivo, né, pessoal? A gente disponibiliza o link e quem não participou é só assistir a gravação, até porque vai ser curta, né? No máximo aí 20 a 25 minutos, tá? Então, estamos todo mundo de acordo, né? Então, Medina, você gravou essa segunda parte, Thales também gravou, não foi isso? Isso. Tá bom. Então, vamos combinar dessa forma, porque se ele começar a falar aí, vai encerrar o tempo, tá? Então, vamos encerrar esse segundo tempo aqui e já se comprometendo em retornar de imediato para um terceiro e último tempo aí de até uns 30 minutos, tá bom? Então, vamos encerrar, podem encerrar aí a gravação, vou gerar um novo link que coloco lá no grupo, tá bom, pessoal? Até já.